Bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai olhar mais de perto uns trechos do livro quarto da Suma contra os Gentios, do Tomás de Aquino. É um material, assim, bem profundo, né? Mexe com o centro da teologia cristã. Com certeza. E o livro quarto, ele tem uma pegada diferente na obra, né? Nos primeiros livros, Tomás usa muito a razão natural para falar sobre Deus. Mas aqui, o foco vai para aquelas verdades que, para o cristianismo, só dá para sacar mesmo pela revelação divina. Exatamente. A gente está falando de coisas como a Trindade, a encarnação do Verbo, doutrinas, assim, bem centrais. Para Aquino, a razão sozinha não chegaria lá. Mas, depois de reveladas, elas não entram em conflito com a razão. Isso. A ideia aqui é tentar entender como ele usa a Bíblia, né, lida de um jeito filosófico bem rigoroso, para explicar e defender esses conceitos que são, bem complexos. Ok, vamos tentar desvendar isso. Olha, o ponto de partida do livro quarto, logo no comecinho, é justamente esse. Reconhecer o limite do nosso intelecto. Aquino admite, claro, que a gente pode saber que Deus existe e até algumas coisas sobre ele olhando para o mundo, mas esse conhecimento natural tem um teto, sabe? Para entender a vida íntima de Deus, como ele é um só e ao mesmo tempo três pessoas aí, aí a revelação se torna essencial. Ela não cancela a razão, mas, dá um upgrade nela. Os trechos que a gente tem focam nessas duas grandes áreas mesmo, Trindade e Encarnação. Ótimo, então vamos pela Trindade primeiro. A base é um Deus único, três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Se a gente olha primeiro para a relação pai e filho, como é que as Escrituras falam do Filho? Além do óbvio, Filho de Deus, tem outros termos, né? Tem sim, aparece Verbo de Deus, Sabedoria de Deus, Imagem do Pai, vários títulos importantes, e Aquino usa isso tudo para fundamentar que o Filho é Deus mesmo. E um conceito, fundamental para ele é o de geração eterna. Geração eterna. Diferente das criaturas que são criadas no tempo, né? Exato. O Filho não é criado, ele é entendido como gerado pelo Pai, desde sempre, desde toda a eternidade. E essa geração, claro, não é no sentido físico. Ele fala de geração intelectual, é isso. Aqui a coisa fica interessante mesmo. Isso, geração intelectual. A ideia que Aquino desenvolve é que o verbo, a palavra, o logos grego, é tipo o autoconhecimento perfeito que Deus tem de si mesmo. É como se o ato de Deus se conhecesse fosse tão perfeito, tão completo, que esse conhecimento subsiste como uma pessoa divina diferente que é o Filho. Faz sentido lendo João 1, assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Esse Verbo não foi criado, ele é Deus, gerado eternamente. Exatamente. E aí vem uma sacada crucial do Aquino. Essa geração intelectual e eterna é o que separa radicalmente o Filho de qualquer criatura. As criaturas, nós, tudo, viemos a existir por um ato de vontade de Deus, do nada. O Filho não. Ele procede do Pai por uma espécie de necessidade natural da mente divina que se conhece. E por isso ele compartilha totalmente a mesma essência divina. Daí o termo consubstancial. Mesma substância do Pai. Isso, a mesmíssima substância. Imagino que essa ideia de consubstancialidade, de mesma essência, não passou batido na história, né? Deve ter tido muita discussão. Nossa, com certeza. Aquino dedica bastante espaço para refutar, por exemplo, o arianismo. O arianismo via o Filho como, a primeira e mais incrível criação de Deus, top de linha, mas ainda assim uma criatura, não Deus na mesma essência do Pai. Aquino vai para cima dessa visão. E como ele faz essa refutação? Qual o argumento principal dele? O principal argumento vem das obras que a Bíblia atribui ao Filho. Ele mostra que a Escritura diz que o Filho fez coisas que só Deus pode fazer. Criar o universo, ele cita João 1.3, Colossenses 1.16. Todas as coisas foram feitas por ele. Isso. Sustentar tudo o que existe, perdoar pecados, que para o pensamento judaico da época era algo só de Deus mesmo, fazer o julgamento final e, muito importante, ser digno de adoração. A lógica é simples. Se o Filho faz obras divinas, ele tem que ter a natureza divina. É fascinante ver como ele trabalha com as Escrituras. Ele não foge daquelas passagens que, à primeira vista poderiam sugerir que o Filho é inferior,
quando Jesus fala o Pai é maior do que eu. Não foge mesmo, ele encara. Nesse caso de o Pai é maior do que eu, lá em João 14, Aquino explica que Jesus está falando isso se referindo à natureza humana que ele assumiu na encarnação. Na natureza divina, ele é igual ao Pai. É um exemplo de como ele tenta harmonizar tudo o que a Bíblia diz, defendendo que o Filho tem a mesma potência, sabedoria, bondade divinas. Entendi. Ele usa passagens como Deus verdadeiro em 1 João, ou nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Colossenses. Para ele negar que o Filho é plenamente Deus seria, assim, ir contra o peso do que foi revelado. Certo. A divindade do Filho está bem defendida aí na argumentação dele. Mas a Trindade tem 3, né? E o Espírito Santo. Como Aquino mostra que a terceira pessoa também é divina? O método é parecido? Muito parecido. De novo, ele vai buscar na Escritura. Ele mostra que os mesmos tipos de atributos e ações que são só de Deus também são ditos sobre o Espírito Santo. Tem passagens onde ele é chamado de Deus explicitamente. É descrito como onipresente, aquele que sonda as profundezas de Deus, eles citam Coríntios 2 aí. Aquele que santifica, que dá dons divinos, que dá a vida espiritual. E um argumento bem forte que ele usa é a fórmula do batismo que Jesus deixou lá em Mateus 28. Batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O nome está no singular, né? Para Aquino, isso indica unidade de essência e igualdade divina entre os dis. Então, o Espírito Santo é claramente uma pessoa divina para ele, com identidade própria. Não é só uma força, uma energia de Deus, algo impessoal. De jeito nenhum. Aquino combate forte essas ideias que reduziriam o Espírito a uma força. Ele argumenta que as ações do Espírito, ensinar, guiar, consolar, interceder, mostram inteligência, vontade. Características de uma pessoa, né? E mais, o Espírito se relaciona de um jeito diferente com o Pai e com o Filho. Enquanto o Filho é gerado pelo Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa procedência é outro ponto teológico bem específico, né? Especialmente essa parte "e do Filho", o tal do filioque, que entrou no credo latino e deu discussão com o Oriente. Como Aquino justifica essa dupla procedência? Ele defende sim a processão do Pai e do Filho, que ele chama de como de um único princípio. Ele se baseia em textos bíblicos. Por exemplo, Jesus fala que vai enviar o Espírito do Pai, mas também diz que o Espírito vai receber do que é meu para anunciar. Ah, entendi a conexão bíblica que ele faz. A interpretação teológica que Aquino e a tradição ocidental desenvolvem é que essa processão eterna lá dentro da Trindade pode ser entendida como um ato de amor. Pensa assim, se o Pai se conhece perfeitamente e isso gera o Filho como seu verbo, sua sabedoria, então o amor mútuo entre o Pai que ama e o Filho que é amado é tão perfeito, tão subsistente, que ele expira ou procede como uma terceira pessoa distinta, o Espírito Santo, que seria o amor substancial entre eles. Quer dizer, então, que o que diferencia as pessoas não é a essência divina, essa é uma só, idêntica, nos 3, mas essas relações de origem, o Pai gera, o Filho é gerado e o Espírito procede dessa relação entre Pai e Filho. Exatamente. Se a gente conecta isso no quadro geral, é um ponto-chave. As pessoas divinas só se distinguem por essas relações opostas de origem. O Pai é Pai porque gera e não é gerado. O Filho é Filho porque é gerado. O Espírito Santo se distingue porque procede do Pai e do Filho. Isso é chamado de expiração. Tirando essas relações, tudo é comum. Mesma essência, poder, eternidade, tudo igual. É um mistério da unidade na diversidade e da diversidade na unidade. É super importante notar essa diferença. Geração é só do Filho, processão, a partir do Pai e do Filho, é só do Espírito Santo. Um mistério bem profundo, realmente. E essa conversa sobre a vida interna de Deus leva a gente direto para o próximo grande tema desses trechos, a ação de Deus no mundo, com a encarnação do Filho. A partir do capítulo 27, Aquino entra nisso. Qual é a ideia principal aí? A ideia central
É o que a teologia chama de união hipostática. É um termo técnico, mas significa basicamente o seguinte: na pessoa histórica de Jesus Cristo, existem duas naturezas completas e diferentes, a divina e a humana. Elas estão unidas, sem se misturar, sem se separar, em uma única pessoa, uma única hipóstase. E essa pessoa é a pessoa divina do Verbo, a segunda da Trindade. Certo. Então Jesus não é uma mistura de Deus com homem, nem só um homem super especial onde Deus morava. Ele é, ao mesmo tempo e sem confusão, 100% Deus e 100% homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por que essa união desse jeito específico é tão fundamental para a teologia cristã? Para que essa complicação toda, digamos assim? A finalidade principal que se aponta é a redenção da humanidade. A lógica teológica é mais ou menos assim: para consertar a ligação quebrada pelo pecado e reconciliar a gente com Deus, precisava de um mediador que fosse dos dois lados, sabe? Um pé em cada canoa. Tipo isso. Ele tinha que ser humano de verdade para poder representar a humanidade, sofrer e morrer no lugar dela, mas também tinha que ser Deus de verdade para que o que ele fizesse tivesse um valor infinito, capaz de satisfazer a justiça divina e vencer o pecado e a morte. A união hipostática em Cristo é vista como o jeito que Deus encontrou para tornar isso possível. Faz sentido, dentro dessa lógica. Mas imagino que, igual na Trindade, uma doutrina complicada como a união hipostática também gerou debate, né? Que tipo de ideias diferentes o Aquino teve que combater, segundo os textos, para defender a visão que acabou prevalecendo? Sim, e isso até levanta uma questão interessante sobre como a doutrina evolui, né? Muitas vezes é justamente a briga com ideias consideradas erradas que força a igreja a explicar a fé de um jeito mais claro, mais preciso. Aquino analisa e rebate várias dessas visões antigas, as chamadas heresias cristológicas. Poderia dar uns exemplos que ele menciona nos trechos? Claro. Ele fala, por exemplo, do docetismo, que às vezes era ligado aos maniqueus. Essa galera dizia que Cristo não tinha um corpo humano de verdade, era só uma aparência, tipo um fantasma. Ah, como se fosse uma ilusão. Isso. Aquino rebate isso com força total, apontando para todas as passagens da Bíblia que descrevem a vida física de Jesus. Nasceu, sentiu fome, sede, cansaço, sofreu e morreu de verdade na cruz. Ele argumenta: se o corpo fosse só de mentirinha, a paixão toda seria uma farsa, não serviria para nada na redenção. Entendi. E o tal do nestorianismo? O que eles diziam? O nestorianismo, ele tendia a separar tanto as duas naturezas de Cristo, que acabava soando como se existissem duas pessoas nele, a pessoa divina do Filho e a pessoa humana de Jesus. E elas estariam unidas só por um laço moral de vontade, quase como se Deus estivesse morando num homem muito santo. Uma união meio frouxa, então. É. E Aquino defende com unhas e dentes a unidade de pessoa. É uma única pessoa, a divina, o Verbo. Um argumento clássico que ele usa é o título de Maria, Theotokos. Significa portadora de Deus ou mãe de Deus. Maria não gerou só uma natureza humana, ela gerou a pessoa única, que é Deus e homem. E também a Bíblia fala de ações divinas e humanas atribuídas ao mesmo Cristo. Ele diz: antes de Abraão, eu sou. E também Jesus chorou. É o mesmo sujeito fazendo as duas coisas. Boa defesa da unidade de pessoa. Mas tinha também visões que mexiam com a natureza humana de Cristo, diminuindo ela. Tinha, sim, como o apolinarianismo. Apolinário dizia que Cristo tinha corpo humano e até a parte mais básica da alma, a sensitiva, mas que no lugar da mente, da alma racional humana, estava o próprio Verbo divino. Então, faltava uma parte da humanidade nele. Exato, faltava a mente humana. Aquino refuta isso mostrando que os evangelhos mostram Cristo com todas as faculdades de uma alma humana completa, intelecto e vontade. Jesus tem emoções humanas reais, faz perguntas, o que indica um aprendizado humano, cresce em sabedoria, humanamente falando, obedece ao Pai e, crucialmente, ele mostra uma vontade humana diferente da divina lá no Getsêmani, quando reza: Pai, não a minha vontade, mas a tua. Isso só faz sentido se existir uma vontade humana real ali,
mesmo que ela esteja perfeitamente alinhada com a divina. Então, a posição que Aquino defende seguindo os grandes concílios, como o de Calcedônia, é que as duas naturezas, divina e humana, existem juntas na única pessoa do Verbo, mas sem se misturar, sem mudar uma na outra, sem dividir a pessoa e sem separar as naturezas. As duas continuam inteiras. Descreveu perfeitamente. Essa é a síntese da ortodoxia que ele defende com argumento filosófico e bíblico. Uma coisa interessante que sai disso é um negócio chamado comunicação de idiomas, né? Communicationio idiomatum. Como isso funciona? Porque parece que permite a gente falar umas coisas meio paradoxais, tipo Deus morreu na cruz, ou aquele bebê na manjedoura criou as estrelas. Essa comunicação de idiomas é, assim, uma ferramenta lógica-chave que vem direto da união hipostática. Não é só um jargão, não. É o que permite falar de Cristo sem cair em contradição. Como só existe uma pessoa, que é a divina, com duas naturezas, as propriedades, os idiomas de cada natureza podem ser ditas, podem ser atribuídas a essa única pessoa. Então, a gente pode dizer que Deus, a pessoa divina, sofreu e morreu, mas segundo a sua natureza humana, e que o homem Jesus, a mesma pessoa, é onipotente e eterno, mas segundo a sua natureza divina. Não quer dizer que a natureza divina morreu, nem que a natureza humana virou onipotente. Quer dizer que as ações e os atributos pertencem à única pessoa que tem as duas naturezas. A unidade da pessoa é o segredo. Entendi. Isso reforça mesmo a necessidade de afirmar as duas naturezas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem rebaixar nenhuma delas. Então, juntando tudo isso, o que significa no final das contas? Bom, recapitulando aqui o que a gente viu nesses trechos do livro quarto. Primeiro, aquela distinção importante que Tomás faz entre o que a razão alcança sobre Deus e o que vem pela revelação, que vai além, mas não contradiz. Depois, a gente explorou como ele defende a Trindade, um Deus, três pessoas, Pai, Filho, Verbo e Espírito Santo, baseado na Bíblia e naquelas relações de origem, geração, processão. E por fim, a gente investigou a encarnação, a união hipostática, natureza divina e humana na pessoa única de Cristo. Vendo como Aquino defendeu isso contra outras ideias que comprometiam ou a divindade ou a humanidade e unidade de Cristo. Entender esses argumentos dá uma base legal para sacar conceitos teológicos que, não só formaram a fé cristã, mas tiveram um impacto gigantesco no pensamento ocidental todo. É uma arquitetura intelectual impressionante, realmente. E o que eu acho mais notável é que, mesmo lidando com mistérios que ele mesmo admite que ultrapassam a nossa razão, como a Trindade, o Aquino está sempre se esforçando para mostrar que essas verdades reveladas não são irracionais, mas estão acima da razão, são suprarracionais. Ele quer mostrar que a fé tem uma coerência interna, que ela se harmoniza com a razão. É a tal razoabilidade da fé, né? Exato. Ele parte do princípio de que a verdade, não importa se vem da razão ou da revelação, tem uma fonte única em Deus. Então não pode ter contradição real entre elas. A revelação pode levar a gente mais longe do que a razão sozinha conseguiria, mas não para um lugar que destrua a própria razão. Isso me deixa pensando numa coisa para quem está nos ouvindo refletir também. Considerando essa abordagem do Tomás de Aquino, essa tentativa de juntar fé e razão, reconhecendo o limite da razão, mas confiando que ela pode dialogar com o mistério revelado, como é que essa postura poderia inspirar a gente hoje? Num mundo com tanta informação vindo de todo lado, ciência, filosofia, religião, cultura, com visões de mundo que muitas vezes batem de frente, como a gente pode buscar o entendimento mais profundo das grandes questões da vida, da realidade, do conhecimento? Como equilibrar a força e os limites da nossa própria razão nessa busca? Talvez, quem sabe, reconhecendo que pode haver partes da realidade que a razão sozinha não consegue abraçar completamente. Fica aí a provocação para a gente pensar.